7 adolescentes de uma mesma família muito ampla, que incluía muitos irmãos e primos, viviam num reino no alto de uma montanha. Um reino iluminado por potentes e revigorantes raios de luz. Tinham de tudo, nada lhes faltava, mas suas aspirações eram modestas e sua imaturidade muito grande. Assim, eles sentiam-se entediados. Não conseguiam ver a enorme potencialidade do reino de gerar uma vida prazerosa e completa. Sua visão ainda era pequena. Então, eles ouviram falar que existia uma floresta encantada, situada num vale bem abaixo do reino, longínqua, nebulosa e escura, onde disseram-lhes existir um tesouro, essa floresta encantada. Sabia-se que aquela névoa que existia lá ofuscava o discernimento, e quanto mais se penetrava na floresta encantada, maior era o entorpecimento, até chegar à alienação total, à amnésia completa. Era como uma potente droga que levava a uma total ilusão à medida que se descia nas profundezas da floresta. Apenas viajantes experientes e maduros iam até lá, procurando entrar e sair rapidamente para evitar o entorpecimento, deixando sempre rastros do caminho de volta. Para sair do reino, nessa direção, os 7 adolescentes precisavam do consentimento do Conselho de Anciões. Sem explicar o verdadeiro motivo da viagem, eles consultaram os anciões, e estes recomendaram não ir, pois não ainda estavam prontos. Os adolescentes não mostraram o preparo para fazer essa viagem. Os anciões evitavam proibi-los, mas recomendaram fortemente que não fossem. Imaturos e em busca de aventura, eles partiram do reino luminoso, descendo para o vale escuro e distante, onde ficava a floresta encantada. Entrando na floresta, 2 magos ali residentes do local os observavam. Um deles era piedoso e, percebendo o risco, queria conduzi-los de volta ao reino. O outro mago viu ali uma oportunidade de escravizá-los e usá-los para plantar e gerar alimento para ele, além de atender aos seus desejos inconfessáveis. Pelas regras da Floresta Encantada, os 2 magos não podiam aparecer para eles, mas tão somente influenciá-los por telepatia. Os 7 adolescentes estavam embalados no caminho para baixo e para o interior da floresta, entrando cada vez mais fundo à procura do propalado tesouro, que nem sequer sabiam onde estava. Animados e confiantes, pensavam que sua virilidade juvenil bastava para encontrar o que quer que fosse. Tagarelas, gesticulando e falando o tempo todo, não ouviam as mensagens telepáticas do mago piedoso. Permaneciam, a maior parte do tempo, distraídos com coisas bobas e supérfluas, sem conseguir ouvir o mago piedoso. Então a névoa começou a fazer efeito e sua euforia inicial dos adolescentes foi desaparecendo. Os dias foram passando, suas mentes foram ficando turvas a ponto de não se lembrarem nem o porquê de estarem ali. Suas lembranças do reino foram desaparecendo e sua comida e água se acabando. Não se lembrando do caminho de volta, ficaram completamente perdidos. Estavam confusos, desnorteados e exaustos. A ansiedade e o medo começaram a se apossar deles. Os adolescentes, na sua angústia, começaram a ficar alguns períodos sem ter o que falar. O mago, que queria retê-los na floresta,
a todo momento, soprava-lhes maus conselhos, com uma voz mansa que eles ouviam no interior de suas cabeças. São conselhos que faziam com que eles se aprofundassem ainda mais na floresta e procurava colocá-los uns contra os outros, semeando a discórdia e a divisão. O mago que desejava conduzi-los de volta ao reino quase não era ouvido por 4 deles, mas os outros 3 começaram a perceber a sutil mensagem do mago benevolente. Sedentos, desidratados, famintos e feridos pelos espinhos da floresta, eles começaram a culpar uns aos outros pelo que estava acontecendo. Não sabiam sua origem, de onde vieram, não sabiam o sentido de estar ali e sequer conheciam para onde iriam quando tudo acabasse. A maior ferida era a do ego, que não queria aceitar a situação em que se encontravam. Começaram então a mentir para si mesmos, numa tentativa vã de se confortar, eximindo-se externamente de qualquer responsabilidade, mas interiormente, sugestionados pelo mago dominador, sentiam culpa e medo. Por fora, valentes e sábios, por dentro, inseguros e com medo. O pouco alimento que conseguiam colher, frutas e sementes, o mago dominador tirava-lhes à noite, deixando somente o necessário para sobreviverem. A água era racionada ao extremo, pois as poças que encontravam estavam sempre sujas e com pouca água. Uma vez por outra, o mago dominador criava uma pequena distração prazerosa para amenizar a dor desse caminho cruel e dar-lhes algum alento. Já estavam desiludidos de conseguir sair da floresta e 4 deles passaram mesmo a entender que ali era o seu lugar e passaram a aceitar com resignação a sua condição miserável. Para confortar-se, prometeram entre si, esses 4, não fazer questionamentos para os quais não tivessem resposta. Mentir para si próprios sempre que necessário e jamais olhar na direção que julgassem errada. Com a dor, 3 deles passaram a ficar mais tempo em silêncio. 3 dos 7, uma vez que os 4 já tinham aceitado a sua situação. Esses 3 passaram a ficar momentos em silêncio e, no silêncio, passaram a sentir as mensagens telepáticas do mago benevolente a lhes contar sobre o reino e a incitá-los a voltar. Eles passaram a sentir uma saudade inexplicável de um lugar distante, iluminado e feliz, e para onde deveriam regressar. Quando estavam os 7 juntos, estes 3 falavam desta saudade estranha, ao que os 4 mais entorpecidos imediatamente reagiam, fazendo chacotas e ridicularizando. Os 3, então, que acordavam, passaram a fazer maiores períodos de silêncio, alargando a sua percepção, passando assim a captar melhor as mensagens telepáticas do mago benevolente. Um dia, após terem feito um acampamento num lugar diferente, o mago benevolente pediu aos 3 para ficarem em absoluto silêncio. Eles então puderam ouvir o barulho de águas calmas escorrendo em meio a um leito de rochas. Inicialmente, ficaram incrédulos, pois sempre foram levados a acreditar que não existiam fontes de água naquela floresta. Seguindo o impulso, caminharam na direção do ruído que ouviam. Ficaram extasiados ao chegar a um belo recanto, cheio de flores, onde corria uma água límpida e fresca. Logo, eles que passaram muitos anos bebendo água suja em pequenas quantidades,
totalmente convencidos que a escassez era a regra, agora viam uma fonte de água inesgotável, límpida, bem à sua frente. Um deles, mais amadurecido pelos sofrimentos da floresta, imediatamente sentiu um impulso interior de gratidão pela dádiva recebida e passou a agradecer ao Eterno pelo acontecido. Os outros dois, ainda endurecidos e iludidos em grande parte, resistiram ao impulso de alegria e gratidão, ficando ainda desconfiados daquela fonte de água. Afinal, pensavam estes dois, como poderia existir uma fonte da qual eles não tinham conhecimento? Como ninguém falou desta fonte de água, pensavam eles dois. O primeiro, então, cheio de gratidão e amor, bebeu da água até saciar a sua sede. Os outros dois, que eu acabei de citar, beberam pouco e mantiveram-se um pouco céticos. Aquele que estava repleto de gratidão, ao ser revitalizado pela grande quantidade de água que bebeu, percebeu um formoso caminho, adornado com pedras, que seguia ao lado do leito do riacho, que se formou pelo escorrimento da água da fonte. O mago piedoso sussurrou em sua mente, deste primeiro, cheio de gratidão e alegria, o mago sussurrou em sua mente que aquele era o caminho de volta para o reino. Ele seguia o caminho sempre próximo ao riacho de água formado pela fonte, o que mitigaria a sede ao longo de todo este caminho. O mago disse-lhe que seria um caminho longo para voltar, cheio de desafios, mas que se ele persistisse, chegaria ao reino. Embora os dois companheiros desconfiados estivessem numa posição de ceticismo, ele ainda assim aceitou a sugestão do mago dentro do seu coração. Nesse momento, os dois companheiros, desconfiados, chamaram a sua atenção, pedindo que fossem ao encontro dos 4 que tinham ficado para trás. Os 3, então, juntos, seguiram para encontrar os 4 e contaram a eles sobre a fonte. Prontamente, os 4 que estavam totalmente iludidos pelo encantamento da floresta e que não conseguiam ouvir as mensagens do mago piedoso, passaram a negar a existência da fonte e a dizer que os 3 que lá estiveram estavam completamente malucos. Com o ego inflado pelas sugestões do mago dominador e cegos pela vaidade, os 4 disseram que era impossível existir uma fonte sem o seu conhecimento. Haviam estudado muito sobre a floresta e esta informação nunca havia vindo a eles. Logo, não poderia existir. Em sua arrogância, afirmaram que se havia uma fonte, ela deveria passar próximo a eles, pois mereciam esta deferência. Não tinham, no entendimento deles, de ir até a fonte, mas o riacho e a fonte que deviam vir até eles. Ademais, pontuaram que era um absurdo não haver na floresta um sistema de transporte gratuito e disponível, puxado por bons cavalos, para levá-los para fora da floresta ou a qualquer outro lugar que eles quisessem ir. Sentiam-se esses 4 injustiçados e revoltados. Ato contínuo, se afastaram dos 3 que beberam da água e, dando-lhes as costas, seguiram para o interior da escura floresta encantada durante a noite. Os 3, então, fizeram um acampamento, os 3 que permaneceram tinham bebido a água, fizeram um acampamento, sentindo-se realmente príncipes do real segredo. E ali, no acampamento, descansaram. Ao amanhecer, voltaram a sentir sede e sabiam que tinham de ir ao encontro da fonte para poder beber água.
Puseram-se então a caminho, e enquanto caminhavam, o primeiro contou aos outros dois sobre o caminho de pedra que havia visto e que levava de volta ao reino. Chegando na fonte, beberam água, mas aqueles dois continuavam desconfiados e beberam pouca água. O primeiro mostrou então a eles o caminho de pedra, e então eles perceberam que talvez fosse possível sair da floresta, ainda que não soubessem bem o que era este caminho e onde levava. Como os outros 4 tinham ido embora, e os 3 resolveram então seguir esse caminho de pedra, uma vez que já estavam separados dos outros 4. Os dias passavam e às vezes era difícil seguir, mas sempre estavam olhando à frente, e quando se sentiam cansados, iam até o riacho e bebiam água. O primeiro, sempre repleto de gratidão e fé, bebia até saciar a sua sede, ficando cada dia mais forte e com uma visão melhor. Os outros 2 sempre tinham uma observação, um comentário, uma crítica cética para fazer em relação à água, e bebiam só o suficiente, sem saciar-se totalmente. O primeiro, então, estando mais forte e disposto, passou a caminhar bem à frente deles, e os 2 foram ficando para trás, uma vez que estavam mais fracos, porque bebiam pouca água. O mago dominador percebeu que precisava atacar esses 2 antes que saíssem da floresta encantada e ficassem fora do seu alcance. O mago dominador começou a usar de vários estratagemas, mas percebeu que o primeiro caminhante, que caminhava bem à frente, não lhe dava ouvidos, não lhe dava nenhuma atenção, pois esse caminhante que ia bem à frente já via os raios de luz ao longe e estava determinado a alcançá-los. Entretanto, os 2 que estavam atrás ainda caminhavam devagar por estarem fracos, uma vez que bebiam pouca água e falavam demais, sem conseguir sentir as mensagens do mago benevolente. Todo o tempo, tagarelavam, se distraíam e bebiam pouco da fonte, permanecendo então vulneráveis aos estratagemas do mago dominador. O mago dominador, então, decidiu investir pesadamente contra os 2 retardatários, fazendo-os se distraírem ainda mais, brigarem entre si e ficar desanimados, incutindo-lhes sempre a dúvida. Eles começaram a ter uma enorme dúvida, então, sobre se o caminho levaria ao reino, e começaram a andar ainda mais devagar, sofrendo novos e reiterados ataques do mago dominador. Em pouco tempo, começaram a sentir os mesmos sentimentos dos 4 que estavam presos no interior da floresta, sentindo-se injustiçados, apartados daquele que ia à frente. Não iam à fonte beber água, apenas caminhavam muito devagar, sentindo-se sempre vítimas e murmurando demais. O primeiro, cheio de fé e determinação, que caminhava bem à frente, ia sempre ao riacho renovar as suas forças. Ele logo viu a luz e percebeu que lá, pouco mais à frente, era o final da floresta. Correu alegremente até a fronteira onde acabava a floresta encantada e parou maravilhado. Viu-se no limiar de um lindo campo aberto, repleto de luz, onde camponeses e camponesas lindas conversavam. Olhou mais para o alto e viu o reino, resplandecente e abundante. Ao longe, viu as pessoas em roupas bem feitas e bonitas passeando, alimentos dispostos em mesas que ficavam à disposição de qualquer um para pegar à vontade o alimento, de forma absolutamente gratuita. Ele percebia a diferença
entre a sua condição miserável durante o tempo que estava na floresta, durante o tempo em que entendia que a escassez era a regra, e onde no reino tudo era abundante e resplandecente. Observando então aquela extasiante visão, sua memória foi retornando e ele se lembrou de tudo o que aconteceu desde que deixara o reino em busca do tesouro. Então, antes que corresse para o reino, o mago piedoso disse-lhe em voz alta e clara que ele agora podia ouvir. Abre aspas, o mago disse: "Vá, meu amigo, volte para casa. Eu também sou de lá. Muitas vezes sinto imensa saudade." Fecha aspas. Ao olhar para o mago, reconheceu nele o primeiro que já estava no limiar da luz. Ao ver o mago benevolente, viu nele um nobre conhecido no reino por estar sempre ao lado do rei. E então o mago benevolente continuou, abre aspas, "Muitos entraram nesta floresta antes de você e estão perdidos e entorpecidos ainda. Um grande incêndio começou do outro lado e avança do centro para a direção da Floresta Encantada. Podemos ver isso lá do reino. Em breve, toda a Floresta Encantada será aniquilada, totalmente queimada. Por isso, um dia o rei me perguntou se eu podia fazer o trabalho de buscar pessoas perdidas na floresta, e eu concordei. Ele pediu para eu usar meus poderes para ajudar os adormecidos, e minha tarefa é ficar aqui para guiar mais pessoas para fora da floresta o mais rápido possível, livrando-as do encantamento que lhes iludiu." Fecha aspas. Nesse momento, o adolescente, que agora já possuía feições de um adulto, teve sua atenção atraída para um grupo de 144 mil soldados, fortemente armados e com uniformes diferentes, que marchavam adentrando a Floresta Encantada. Eles possuíam uma compreensão física anômala, muito fortes e visivelmente muito bem treinados. Ao perceber o espanto do jovem, o mago disse, abre aspas, "Depois que vocês entraram na floresta, e como demoravam a voltar, mais 5 de sua família entraram para resgatá-los. Ao final, os 12 estavam perdidos e sequer se encontraram ou se reconheceram lá dentro da floresta. Centenas de milhões estão perdidos lá e o incêndio se aproxima rapidamente. Ele destruirá a floresta." Assim, o rei convocou os mais experientes e fortes soldados das várias regiões que compõem o reino, dos vários povos existentes no reino, para entrar e resgatar todos aqueles que se mostrarem receptivos, aqueles que tiverem boa vontade. São soldados que já entraram muitas vezes nesta floresta em rápidas incursões, que lutaram em muitas grandiosas batalhas e mostraram sua capacidade de cumprir sua missão a despeito de qualquer tentativa de dissuasão. Eles não violarão o livre-arbítrio de ninguém, mas guiarão com segurança quem quiser sair da floresta de volta para o reino. Lamentavelmente, centenas de milhões que estão mais para o fundo da floresta vão demorar muito a voltar e aprenderão com o sofrimento. Serão conduzidos pelo mago dominador, saindo por um caminho espinhoso e difícil pelos fundos da vegetação para outra floresta com características semelhantes. O mago dominador fez um caminho que na aparência é parecido com este que você seguiu de volta ao reino, mas a maioria será enganada por ele, passando por um caminho que leva a outra floresta encantada.
eu tenho procurado lhes avisar, mas eles não me ouvem, pois seus ouvidos estão entorpecidos pela vaidade. Quanto aos seus 2 amigos e aos demais parentes que entraram, que já estão no caminho, eles chegarão ao reino, mas infelizmente, muito vagarosamente, pois ainda se deixam enganar pelo ego e pelas artimanhas do mago dominador. Eles ficaram divididos, sentando-se à beira do caminho, lamentando-se e esperando que a fonte, o riacho, vá até eles para lhes saciar a sede. No momento certo, vão reconhecer o erro e, lembrando-se do seu exemplo, partirão determinados de volta para casa. Tudo tem seu tempo e, na hora certa, todos voltarão para casa, levando o aprendizado que é, na verdade, o único tesouro que estava na floresta. O aprendizado é o verdadeiro tesouro que lá estava oculto. Neste tempo, eu também retornarei para o reino e todos cearemos junto com o rei e acabaremos rindo dessa experiência. Fecha aspas. Assim acaba a parábola. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, e quem tiver olhos de ver, que veja. O efeito dominó está em finalização. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente. Vou repetir, inexoravelmente, para a finalização. Um grande abraço a todos vocês.